Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos fazer uma retomada sobre empreendedorismo. Vamos falar dos principais fatores que a gente conversou sobre empreendedorismo para reforçar, retomar esses conceitos. Então, como a gente comentou, o nosso tema é empreendedorismo e vamos ver os principais tópicos que a gente vai conversar no vídeo. O primeiro deles, revisar as etapas de implantação de um empreendimento que são muito importantes. Conceituar os custos fixos e os custos variáveis. E analisar por meio de cálculos os custos de produção, que são extremamente importantes para a gente definir lucro ou prejuízo de uma empresa. Então, pessoal, muitas vezes o empreendedor, ele vai empreender porque ele já conhece a respeito de um negócio. Às vezes ele já trabalhou durante muito tempo numa empresa e resolve ter a sua própria empresa daquele área, daquele ramo que ele já trabalhava. Mas às vezes o empreendedor não sabe em que exatamente ele vai empreender. Então o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar, tá, a respeito do mercado dentro daquela cidade ou daquele bairro que ele quer empreender. Essa é uma das etapas, a primeira da etapa, que é identificar e avaliar as oportunidades. Então ele vai ver lá, dentro de um bairro que ele quer de uma grande cidade, ele vai identificar qual área que precisa de uma nova empresa ou uma área que ele acha que aquele bairro está necessitando, mas ele precisa encontrar. Ou mesmo que já tenha um ramo, mas ele quer oferecer algo diferente. Para isso ele precisa desenvolver um plano de negócio, ou seja, qual é o conceito do negócio que ele vai ter, conhecer os seus competidores, os seus concorrentes, para ele ver o que ele pode fazer de diferente, ou seja, chamar atenção para o seu negócio, como que ele vai divulgar para aquela região a sua marca, divulgar suas vendas, qual vai ser o plano financeiro para que ele consiga executar esse negócio. Para isso ele vai ter que ter um levantamento de recursos. Às vezes é recursos próprios, às vezes ele vai fazer financiamento em bancos, ele precisa ver qual banco que ele vai ter melhor financiamento, se ele vai manter os seus negócios atrelado àquele banco, com a conta da sua empresa, tá? E também se ele vai ter que buscar parceiros, né? Investidores para aquele negócio, mas para isso ele vai ter que estar muito bem dentro do plano para poder apresentar a esses investidores. E ele vai ter que desenvolver um modelo de gestão, ele vai ter que ver quais as pessoas que vão precisar, qual o perfil dessas pessoas, qual a escolarização que essas pessoas vão ter que ter, vai ter que ter líderes para executar esse trabalho, que tipo de pessoa ele vai ter que estar trabalhando, quais as técnicas de trabalho que vão ser necessárias, se já são estabelecidas ou ele vai ter que criar. São alguns modelos de etapas de empreendimento. Baseado nisso, depois dessas etapas vencidas, ele vai ter que pensar, obviamente, nessa formalização. Se é uma empresa que vai ter um faturamento alto, que vai ter muitos funcionários, ele vai ter que ter a ajuda de um contador para fazer essa legalização. Agora, se ele é um pequeno empresário, ou seja, um microempreendedor individual, onde no máximo ele vai ter um funcionário e o seu faturamento não vai ser extremamente alto, muito alto, ele pode abrir uma MEI, a famosa MEI, que é microempreendedor individual. E dentro desse microempreendedor individual, nós vamos ter alguns valores. Por exemplo, R$ 56 para aquele que trabalha com comércio ou indústria, uma pequena indústria. Se ele é um prestador de serviço, ele vai pagar R$ 60. Agora, se ele vai prestar um serviço e também vender materiais, ele vai ser R$ 61. Nesses valores, ele vai estar envolvendo a Previdência Social através do INSS, o ICMS, que são de produtos, e ISS, se ele for, no caso, imposto municipal, que é sobre serviços. Nesse caso, ele tem grandes vantagens na formalização. Além dele fornecer notas fiscais,
que muitas empresas só compram se tem notas fiscais, ou até mesmo para o serviço público, ele também vai ter a questão da aposentadoria e também dos benefícios previdenciários. Por exemplo, a questão dele ficar doente, ele vai ter um recurso que ele vai receber. Se é uma mulher e ela vai ter um bebê, ela vai ter também a questão da seguridade, de tirar a licença e ir remunerada e assim sucessivamente. Então, tem bastante vantagens em termos de você fazer a formalização. Mas muitas vezes, principalmente no meio, diz, mas o valor que eu vou faturar é muito pequenininho, para eu formalizar eu vou tirar um valor muito grande. Então, o que a gente vai fazer? Uma atividade para a gente exatamente o que significa dentro de um faturamento. O Luiz é um eletricista e ele vai abrir uma MEI, pois busca a formalização e ele tem um faturamento mensal médio de R$ 4.500. Eu quero que vocês determinem qual é a porcentagem desta formalização em relação ao seu faturamento. Isso vai ter ideia de que é um valor bastante pequeno pelas vantagens que ele vai ter nessa formalização. Você já conhece essa questão de porcentagem, então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa continha e me darem em relação o valor que ele vai investir mensalmente pagando esses impostos e taxas em relação ao faturamento dele. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Vamos lá, gente, conferindo o resultado. Tenho certeza que vocês conseguiram facilmente. A ideia é o quê? A gente conseguir exatamente ver qual é o peso dessa formalização dentro de um faturamento pequeno. Então vamos lá. Primeiro, a MEI que no caso o Luiz vai ser é de serviço. Então ele vai contribuir com R$60. R$60 em 4.500, que seria o total. Fazendo essa divisão, deu esse número decimal. Mas nós queremos saber em porcentagem. Então o que a gente vai fazer? Multiplicamos por 100. Multiplicando por 100, a gente vai ver que deu pouco mais de 1% o valor que ele vai pagar, o valor exato, 1,33%. Então vocês vejam, se a gente pesar exatamente as vantagens dessa formalização, esse valor é um valor extremamente pequeno para ele contar com uma futura aposentadoria, a questão previdenciária dele e de serviços que ele vai poder usufruir, vai ser bastante vantajoso. Sempre que a gente puder formalizar, é melhor. Mas outro aspecto que são muito importante no empreendimento é o levantamento dos custos de produção. Que dentro dos custos de produção nós temos os custos fixos, que são aqueles custos que, independentemente de você atender o seu cliente, produzir mercadoria, produzir peças e assim por diante, eles vão acontecer. São aqueles chamados custos fixos, que temos alguns exemplos. O aluguel do imóvel onde a empresa está instalado, limpeza da empresa, manutenção do ambiente, aluguel de equipamentos que são feitos para você produzir, salário dos colaboradores, seguranças, vão acontecer você prestando serviço ou produzindo um determinado bem. Se você produz ou não produz, isso vai acontecer. Já os custos variáveis são aqueles que dependem exatamente da quantidade de produtos que você produz. Por exemplo, você vai produzir uma determinada peça. Se você produz 10 peças, você vai gastar X reais. Se você produz 100 peças, você vai ter 10 vezes o X reais. Ou seja, ele varia de acordo com a sua produção, que também vai aumentar para produzir mais peças, você vai gastar mais luz, vai gastar mais água e assim sucessivamente. Esses são o que a gente chama de custos variáveis. E a gente conhecer muito bem esses custos vão facilitar para nós a saber quanto lucro essa empresa tem, que é exatamente o grande objetivo de uma empresa, é você ter lucro. E você, sabendo o custo, você vai poder determinar qual é o seu valor de venda e, consequentemente, comparar com seus competidores, com seus concorrentes, se o seu preço está de acordo com ele ou não. Se está muito alto, você vai ter que ver como fazê-lo para baixar, para você manter essa concorrência, estar dentro do patamar da concorrência. A empresa precisa sempre estar muito claro se ela está tendo lucro ou prejuízo, para que essa empresa tenha um tempo muito grande dentro do mercado. Vamos agora fazer um levantamento entre os custos de produção aqui da Ana, que fabrica bijuterias e ela quer saber exatamente qual é o custo de produção dela. Suponha que a Ana começou a produzir um tipo de colar que leva 50 miçangas, um fecho e 2 metros de fio. Ela quer divulgar novidade nas redes sociais utilizando o impulsionamento do Instagram, que custa R$30. Qual será o custo total e unitário da produção e divulgação das 50 peças produzidas, sabendo que os custos da matéria-prima estão listados aqui, ó. Então, 1.000 miçangas custa R$ 2,50. Ela vai gastar quantas? 50 miçangas para cada um. Quanto que vai ser o custo dessas 50 miçangas? Nós já sabemos que o custo fixo antes é de 26 centavos, mas ela também vai ter um outro custo fixo aqui, que são exatamente desse impulsionamento. Somando todos esses custos, quanto que vai ser o custo unitário? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
vocês já viram, a gente já comentou, o custo é extremamente importante. São contas simples para a gente poder fazer esse levantamento. Obviamente, se há vários itens do custo que são muito grandes, vários itens, obviamente daí seria interessante vocês utilizarem uma planilha eletrônica, que tem uma vantagem também, que se houver mudança de algum valor, é rápido para você fazer a atualização disso dali. E sem falar que você pode ter acesso no seu smartphone, rapidamente você vê esse custo. Então vamos verificar o que deu. Então as 1000 miçangas custa R$ 2,50. Para fabricar um colar precisa 50 miçangas, ou seja, 50 miçangas corresponde a R$ 0,125. Os 2 metros de fio vai custar 40 centavos. O fecho custa 15 centavos. Então, portanto, o custo de cada uma da bijuteria que ela vai aplicar vai dar R$ 0,675. Ou seja, a gente vai pegar esse valor e vai arredondar para cima. O custo a gente nunca pode arredondar para baixo. Então, 68 centavos o custo variável. Agora, o custo fixo. A gente já sabe daquele custo fixo que era, por exemplo, pode ser transporte, outra coisa que ela precisou, era 26 centavos. Mas tem o custo da propaganda, que é R$ 30. Como serão produzidas 50 peças, eu vou pegar esse 30 e vou dividir pelas 50 peças, ou seja, um posicionamento por cada peça vai ser de 60 centavos. Ou seja, nós vamos somar os 60 centavos aos 26 centavos que eu já tinha de custo fixo, mais o custo variável, que é 68 centavos. Portanto, o custo de cada peça vai sair R$ 1,54. O custo total das 50 peças vai ser R$ 1,54 vezes 50 peças, deu R$ 77. Tranquilo, gente? Um exemplo tranquilo para a gente entender os custos variáveis e os custos fixos. Então, o que a gente falou neste vídeo? A gente falou que a importância da formalização do empreendimento, a gente falou todas as vantagens ali, ou melhor, algumas das vantagens. Falamos que os custos de produção, vão envolver os custos fixos e os variáveis. Lembrando, os custos fixos ali está envolvendo aqueles que, independentemente se eu fabricar 50, no caso ali da Ana, 50 bijuterias, ou 100 bijuterias, eles vão ser o mesmo, ou não fabricando nenhum, vão ser os mesmos. Já quando a gente fala dos custos variáveis, vai depender especificamente de quantas peças vão ter lá. Isso daqui é importante do custo, porque a gente vai conseguir definir melhor o preço de venda. Porque o preço de venda não pode ser definido exato porque eu acho que aquele produto vale tanto. Eu tenho que ver qual é o custo e qual vai ser a margem de lucro que eu vou ter. Isso também levando em conta quanto que os meus concorrentes estão vendendo. Porque se eu fizer um preço muito diferente dos outros concorrentes, eu posso não conseguir vender, a não ser que eu tenha um grande diferencial dentro da minha mercadoria. Então é bom lembrar disso. E a gente identificou os custos de produção, que é exatamente a soma das despesas fixas e das despesas variáveis. Ou seja, tem que fazer aquele levantamento que a gente está falando desde o início dos cursos de educação financeira, que a gente tem que fazer esse levantamento muito claramente. No vídeo de hoje a gente falou de alguns pontos a respeito do empreendimento, dessa formalização do empreendimento e sobre os custos. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.